aos Hebreus, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 4. Glória a Deus. Se você puder, não saia do seu lugar e não converse com ninguém, a não ser que seja muito necessário. Eu quero ler somente alguns versículos. Hebreus, capítulo de número 4. Eu vou esperar você sentar. Hebreus, capítulo 4. Isso. Versículo de número 1 diz assim: Deus nos deixou a sua promessa. A promessa que diz que podemos receber o descanso de que Ele nos falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que alguns de vocês tenham falhado e deixado assim de receber esse descanso. Pois, assim como aquelas pessoas que ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Eles ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando eles a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus. Como Ele mesmo disse, eu fiquei irado e fiz esse juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Amém. Só até aí. Queridos, eu quero falar um pouquinho hoje a respeito desse texto, porque essa geração, a geração do deserto, foi a geração que causou náuseas em Deus. A geração do deserto foi a geração que causou dificuldade na caminhada por si mesmo. Essa geração foi a geração que deixou de receber aquilo que Deus havia prometido para ela. Essa geração foi a geração que fracassou. A geração do deserto foi a geração que fracassou na sua jornada e no propósito com Deus. Por que que eles fracassaram? Fracassou apesar dos milagres que eles assistiram. Essa geração fracassou apesar de todo o trabalho que Deus fez em favor da vida deles. Fracassaram porque eles estavam enxergando a vida com outros olhos. Fracassaram porque os seus corações estavam assim, cheios. Você sabia que a maior parte dos milagres que Deus fez na vida do seu povo foi no meio do deserto? Esse povo foi o povo que mais viu milagre nas suas vidas. Milagres extraordinários. Algum tempo atrás eu estive falando com um pastor e ele pediu oração e ele disse: irmão, só Deus para me tirar dessa situação. E eu disse para ele: pastor, então vamos aguardar até que Deus faça isso por você. E eu vi os olhos dele cheios de lágrimas. O texto que a gente leu nos ensina que essa geração viu Faraó engolir a língua, depois de tudo que ele fez com o povo de Deus. Presta atenção aqui. Essa geração, eles viram o agir de Deus todos os dias na vida deles.
Foram 10 ações de Deus lá no Egito para provar que Deus é fiel e que Deus tinha o poder de fazer algo extraordinário. Foram 10 ações de Deus, como juízos de Deus para aquela geração. E todas essas ações foram vistas tanto pelos egípcios, quanto pelo povo de Deus. Mas ainda assim, o povo tinha dificuldade em confiar no seu Deus, no seu Criador. Eles ficaram atormentados ou entorpecidos por causa dos milagres. Mas isso era só na hora. Você já viu isso? Quantos de vocês já viram isso? Só na hora. Uma semana dura um milagre no coração. Já viu essas pessoas que vivem de emoção? É o povo de Israel, que esquecera de tudo que Deus havia feito sobre a vida deles. E não havia possibilidade nenhuma daquele povo sair daquela escravidão. E o Deus do impossível estava lá. Não havia possibilidades nenhuma deles saírem daquela situação constrangedora, dificílima. Mas o Deus Todo-Poderoso interveio. Atravessaram o mar Vermelho, como você sabe, em terra seca. Mas enquanto eles atravessavam, havia uma chuva sobre eles, no meio do deserto. Mesmo diante de um céu estrelado. O tempo passou, e aquela chuva trouxe para eles refrigério no meio da dificuldade. Trouxe para eles refrigério no meio da tormenta. Descanso para a alma diante das ameaças de morte. Aquela chuva trouxe para eles refrigério diante do desespero. No meio do deserto, ali estava o povo de Israel, cercado por escorpiões, por víboras venenosas, por bestas feras. No meio do deserto, ali estava o povo de Israel, como você conhece, cercado por ameaças diárias, todos os dias. Havia ladrões, mercenários no meio do deserto. E a Bíblia não relata, em momento algum, que algum desses mercenários encontraram eles, enquanto eles estavam debaixo da mão de Deus, obedecendo a palavra. Eu vou repetir isso. Enquanto eles estavam debaixo da palavra, a palavra estava aguardando o povo de Deus. Você sabe que o deserto é caracterizado por um lugar de risco, um lugar de ameaças constante. Ali estava o povo de Israel. A cada dia, um desafio diferente do outro. Deus estava lá cuidando deles, direcionando, abençoando, protegendo, guardando. Era notório o cuidado de Deus. Deus cuidava do seu povo como quem cuida de um bebê recém-nascido, como quem cuida do seu primogênito. E por que então Israel fracassou? Israel fracassou na sua jornada, na sua caminhada com Deus, na travessia pelo deserto. Ele fracassou em primeiro lugar por falta de zelo. O povo de Israel deixou de ser um povo zeloso. Você sabe que o tempo tem feito isso com um monte de gente dentro da igreja. Quantas pessoas que eram zelosas pela obra de Deus. Você conhece gente que eram zelosíssimas, chegava a ser enjoado de tanto zelo, mas o tempo foi desgastando, o tempo foi encharcando o coração. E assim aconteceu com Israel. Israel precisava de passar pelo teste do tempo, e no teste do tempo foi reprovado por Deus. E o texto que a gente leu diz assim, olha, nós devemos tomar cuidado, para que no meio do caminho, a gente também não corra o risco de ser reprovado por Ele. Apesar de vivermos debaixo de uma aliança, o texto de Hebreus diz, a gente precisa tomar cuidado para não sermos reprovados, como eles também foram reprovados. Israel fracassou porque deixou de ser zeloso, deixou de ser caprichoso. Fracassou porque ouvia aqui e não fazia lá. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Deixa eu te dar um conselho, jovem, principalmente, para você que é jovem. Porque um dia, bem tão distante, eu já fui jovem como você. E em algum momento da minha vida, eu fui levado pela emoção. Em algum momento da minha vida, levado por vento de doutrina. Diziam assim, ele está ali, eu ia lá.
ele está lá, eu corria lá. Olha lá, tem um outro lá. E aí tinha gente que estava comigo, né? Tinha algumas pessoas que iam comigo, ou eu ia com eles. Mas um dia, o Senhor me apresentou Jesus de Nazaré. E eu aprendi a ouvir a voz de Deus pela boca das crianças. Eu aprendi a ouvir a voz de Deus pela boca dos pequeninos. E nunca mais eu precisei de profeta para ficar revelando nada para mim. Porque a palavra de Deus para mim já basta. Você precisa aprender a andar pela palavra. Porque a palavra é quem vai te salvar. É quem vai proteger você. É quem vai libertar. Vai te dar graça para você suportar as lutas da vida. Quantas das vezes eu vi homens e mulheres, profetas, que profetizavam, e eu ficava assim, babando. Hoje eu tenho medo. Dizem, está lá. Eu falo, é lá que eu não vou. Ah, tem outro lá, ele é famoso. Eu não vou. Porque eu aprendi a ouvir a palavra pela boca de Deus, pela palavra pela palavra, e essa palavra tem me dado alegria. E eu estou aqui para dizer para você, querido, esta palavra pode te sustentar na tua caminhada. Você não precisa de ouvir ninguém famoso. Você está sendo levado por vento de doutrina e vai destruir com a tua alma. Ouça a palavra, presta atenção na palavra, e esta palavra vai te dar graça para sobreviver. Houve época que eu precisava. Fala comigo. Eu preciso. Eu não preciso mais, porque eu tenho a palavra. Eu era menino, e aí eu precisava. Eu admirava. Eles eram super-heróis. E hoje eu vejo, ai. Eu vejo essas coisas acontecendo, eu digo, a gente precisa segurar na palavra. Porque quando eu era menino, eu ia com os meninos. Porque menino, tudo que vê, põe na boca. Menino, tu criança, pega uma criancinha dessa de 1 aninho, deixa ela no chão, aquele bebezinho que está ali atrás, põe ela no chão, ela põe na boca, tudo põe na boca. E eu fui adoecendo, até que um dia eu deixei as coisas de menino, e eu comecei a aprender com a palavra, e eu aprendi a ser zeloso pela palavra pela palavra, e isso para mim nos basta. Deixa eu dizer algo para você. A caminhada com Deus, ela só é possível pela fé, o texto nos diz. Eles ouviram, mas não ouviram com fé a palavra. Não é emoção. Você não pode sair daqui todo arrepiadinho e quando chega em casa, se transformou no lobisomem de novo. Não pode. Você não tem autorização para isso. Você tem que sair daqui arrepiadinho, todo santinho, como você sai, todo bonzinho, falando bonitinho, e chegar em casa e ser gente para a sua família, e ser humano lá dentro daquela casa, e ser gente para a sua casa, para a sua família, porque a caminhada com Deus é pela fé. O texto diz, é necessário que tenhamos cuidado. O cuidado aqui é sinônimo de zelo. Zelo, irmão. Zelo ao ponto de você dizer, eu prefiro Deus. A minha escolha tem a ver com Deus. E se tiver alguma coisa no meio do caminho que me arranca do plano, da central da palavra de Deus, eu não quero. Zelo por aquilo que não é nosso, mas pertence a Deus. E se pertence a Deus, eu também tenho que me incluir e dizer, isso aqui é meu e eu tenho que cuidar da melhor maneira possível. Zelo baseado no amor e não no medo, não no pânico de que eu sirvo Deus, que Ele está zangado, que Ele vai me matar. Não, baseado no amor de Deus. Houve uma época na minha vida e que eu ouvia os pastores dizendo, eu acho que a maioria aqui, os mais antiguinhos, ouvia os pastores dizendo, é demônio. Tudo era demônio para os pastores. Tudo nas igrejas era demônio. A geração de hoje, não, é psicológico. A gente precisa saber o que a gente quer. Se é psicológico ou se é demônio. Não, é psicológico. Tem que fazer terapia. Toma remedinho. O diabo está rindo da cara da gente. A gente precisa de aprender a ter a direção do Espírito Santo, para a gente saber se é ou se não é. E a gente tratar os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa, e perceber dentro de casa quando é ação maligna, e a gente olhar assim e dizer, já sei quem está falando aí, eu já sei.
Eu te conheço, eu já sei quem é você, eu te conheço, não é terapia não, eu sei a terapia que você precisa. Vem cá, demônio. Eu sei que tem gente que precisa de terapia, eu sei. Irmãos, os terapeutas, os psicólogos são uma benção. Minha esposa é psicóloga, tem um psicólogo abençoadíssimo ali, eu não sei se tem mais gente aqui. É uma benção, eu creio que Deus levantou essa gente para nos abençoar. Mas tem coisa que a gente tem que abrir os nossos olhos, porque a nossa casa está sendo comprometida. E você precisa ser mais zeloso com as coisas de Deus. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te abençoar. O texto nos diz, é necessário que tenhamos cuidado, zelo. Zelo baseado no amor. Zelo baseado na palavra. Hoje em dia nada mais é demônio. Tudo é outra coisa. Tem que estudar, a gente precisa de decidir o que a gente quer. Jesus disse assim, olha, a gente canta e você não dança. Você lembra desse texto? Se eu não me engano está em Lucas. A gente canta e você não dança. A gente toca um cântico de tristeza e você não chora. O que ele está dizendo? Essa geração não sabe o que é da vida. Essa geração não sabe estabelecer prioridades para a sua vida. Independente das minhas emoções, eu fiz uma escolha de andar com Deus. Presta atenção nisso, jovem. Eu quero te ensinar hoje um pouquinho mais. A tua caminhada com Deus é questão de decisão, não é emoção. Emoção te leva para o buraco, mas uma decisão de fé te leva para ter comunhão com Deus para sempre. Escute o que eu vou te dizer nessa noite. Jesus diz, se creres em mim, se confiares na minha palavra, rios de águas vivas fluirão de dentro do teu ventre. Uma geração que não sabe o que quer, não consegue discernir os tempos e as estações. Tudo isso por falta de zelo. Essa geração pereceu por falta de saber discernir os tempos e as estações. Por falta de zelo com as coisas de Deus. Alguém está ouvindo e está dizendo, irmão, então como é que eu tenho mais zelo pelas coisas de Deus? Como é que faz isso? Você só precisa entender e compreender o que está no texto. Porque cada texto da Bíblia Sagrada tem uma palavra-chave. E o texto, a palavra-chave do texto é descanso. Para você aprender a ser uma pessoa mais zelosa em relação a Deus, você precisa aprender a descansar em Deus. Você precisa de parar de ser um perturbado da vida, não pode. Porque você é cristão. Ou você é cristão ou você é perturbado. Não bate. Eu sou um crente perturbado. Não existe isso. Não existe isso, irmão. Não existe um crente perturbado. Ou é perturbado ou é de Jesus de Nazaré. E eu prefiro dizer, acreditar, que aqui nessa igreja tem muita gente, se não todos nós estamos aqui decididos a ser crente de verdade. Porque se você descansar em Deus, você vai ser uma pessoa zelosa. Uma pessoa zelosa, ela aprendeu a descansar. Então se ela descansa, ela tem tempo para a vida, com a sua família, com a sua casa, com os seus filhos. Deixa eu te dar um conselho nessa noite, descansa em nome de Jesus. Deixa eu te dar um conselho, mulher, nessa noite, em relação à sua família, os seus filhos, a sua casa, o seu marido. Descansa em nome de Jesus. Deixa eu te dar um conselho, marido, nessa noite, em relação aos seus filhos, a sua esposa. Descansa em nome de Jesus. Porque se você não descansa, a tua mente não para. Você abre mão daquilo que é sagrado para cuidar daquilo que é paralelo, daquilo que é terreno, daquilo que é daqui. Porque o texto nos apresenta o perigo real de nos afastarmos de Deus. O texto está dizendo, tome cuidado, para que vocês não se afastem. Se o texto está dizendo é porque é possível. O texto diz, cuidado para não cair. Por que que o texto me orientaria para me ter cuidado para não cair, se eu já estou caído? Ou se eu não estou na graça de... Se o texto diz, cuidado para que não caia, porque é possível uma pessoa cair. E uma pessoa só cai se ela estiver na presença. Caiu da graça. O texto diz, da graça tendes caído. Então a mensagem de Deus hoje aqui para você, querida, descansa no Senhor, e Deus te dará condição para você ser mais zelosa por aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Irmã querida, você precisa confiar mais em Deus. Eu vou parar por aqui, nesse texto, para me dizer isso para alguém. Você precisa confiar mais em Deus.
Você precisa descansar a tua alma em Deus, entregar tudo nas mãos de Deus, porque o teu Deus não dorme. Aquele que te guarda, ele não tosqueneja. Aquele que te guarda, ele não... O que é tosquenejar? Está dirigindo na madrugada o caminhão e de repente piscou, dormiu. Ele não tosqueneja. Deus, o teu Deus, Ele te ama muito. E Ele nunca, jamais vai virar o pescoço fingindo que não está vendo o que você está passando. Eu vou repetir isso aqui, Deus não torce o pescoço. Deus não torce o pescoço. Deus sabe o que você está precisando e Ele te conhece. Ele te olha, Ele te vê em todos os momentos da tua vida. Mas a palavra de Deus para você aqui nessa noite é: seja zelosa. Seja zelosa. Você sabia que o amanhã é o hoje de Satanás? Deixa eu dizer isso para essa igreja. O amanhã é o hoje de Satanás. O diabo não se importa que você faça planos maravilhosos em relação a Deus. Ele não se importa com as boas resoluções que você faz da vida, contanto que você sempre deixe para amanhã. Quando Deus quiser, está na mão de Deus. Não faça isso. Seja zeloso. Seja zeloso, igreja Gênesis. Seja zeloso e Deus te honrará. Segundo lugar, eu quero dizer isso a partir do texto que a gente acabou de ler. Sabe por que Israel fracassou? Israel fracassou não é por causa da distância do Egito até a terra prometida. Israel fracassou por causa da distância do coração. Eu vou repetir isso aqui. Israel não fracassou porque demorou chegar. Israel fracassou porque a distância entre o coração e a promessa estava longe. Entre o coração e a palavra estava distante. Israel ouviu e saiu por aqui. O coração de Israel não estava lá. E a pergunta de Deus para essa igreja nessa noite é: os teus olhos estão nas aparentes contradições ou nas promessas que Deus fez sobre a tua vida? Você acredita mais nas críticas e nas piadinhas que estão fazendo a respeito da tua vida? Ou você que fica com a palavra que Deus deu para você? Você está preso em uma situação que os teus olhos estão vendo? Ou você está preso em uma situação que é invisível, que é espiritual, mas é sobrenatural e tem o suporte de Deus para a tua vida? A gente precisa de sair daqui hoje com uma escolha. Qual é a distância do teu coração em relação às promessas de Deus? A Bíblia diz que as promessas de Deus são sim e amém. E eu vou perguntar de novo: os teus olhos estão presos nesta situação que você está vivendo? Ou você está firme na palavra que Deus colocou sobre a tua vida? Responda para você mesmo. Você é um daqueles que anda encurvado na vida, que para servir a Deus tem que fazer sacrifício ainda? Depois de 30 anos, 5 anos, 3 anos. Ou você é daqueles que agora servir a Deus é um grande privilégio, uma grande alegria servir a Deus. Eu não preciso mais fazer sacrifício no altar. Eu preciso simplesmente entregar a minha vida com prazer, com alegria, com privilégio. E não é sacrifício para mim. Pode ser sacrifício amanhã, ter que bater cartão. Aí pode até ser. Ei, meu Deus do céu. Tomara que não seja, porque aí vai fazer tão mal para você. Mas servir a Deus deveria ser o maior privilégio que a igreja de Jesus deveria compreender. O texto nos diz claramente: Deus nos deixou a sua promessa. Eu quero frisar isso aqui, eu quero glorificar a Deus por isso. Louvado seja Deus. Porque Deus nos deu a sua promessa. Deus nos deu a sua palavra. Independente daquilo que estão falando por aí, daquilo que o inimigo tem tentado contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu lar, Deus nos deu a sua promessa. Aleluia. Aleluia. Deus nos fez uma promessa e a promessa de Deus não volta atrás. Mas tem um porém: o teu coração não pulsa mais como antes. Você não tem mais a mesma alegria que você tinha antigamente. O teu coração está desmaiado. O teu coração está entorpecido, está encharcado pelas coisas dessa vida. O teu coração não bate mais como batia antigamente pelo amado da minha alma.
o teu coração está instigado, sendo entorpecido pelas coisas dessa vida, e você não sente mais como sentia antigamente. Precisa de fazer um monte de coisa, tem que fazer quase que uma magia para você sentir a presença de Deus no local. Ai, se tivesse alguém que, ai meu Deus. O coração desmaiado não sente mais, não pulsa mais, porque está desmaiado. Um coração desmaiado não se importa mais com almas, porque a sua preocupação é pagar boleto, é resolver a vida, é construir, é fazer, é arrumar, é conquistar. Você mudou muito. Você não era assim. Você era diferente, zeloso pela palavra. E Deus me trouxe aqui para dizer, você precisa de voltar a ser como era antigamente. Ser zeloso, mas você foi entupido, empalado pelos problemas da vida. E Deus está dizendo aqui nessa noite, você precisa aprender a descansar em mim. Você mudou muito, e mudou muito mesmo. Você mudou até demais. E não percebeu que mudou, porque você foi mudando de maneira homeopática, devagarzinho. Sabe, cada dia uma pílulazinha. A pílula da mágoa, da angústia. A pílula do desespero, da preocupação. Devagarzinho. Preocupado com o menino. Preocupado com o marido, com a esposa. Preocupado demais. Não é uma preocupação saudável, já passou dos limites, e Deus está dizendo, você precisa simplesmente aprender a descansar, porque a distância do coração em relação à promessa é muito grande. A distância do coração em relação à semente que foi plantada é muito longe. Você mudou até demais, e não está percebendo que está se distanciando. Tem uma semente que foi plantada, tem uma promessa. Tem uma promessa que foi feita para a igreja, em favor da minha vida e da tua vida. E essa promessa, ela vai se cumprir, se você permanecer no caminho. Essa promessa, ela é fiel. Essa promessa é verdadeira, não é promessa de homens, é promessa de Deus. Essa promessa deveria estar queimando o teu coração. Essa promessa deveria estar tirando o teu sossego. E você dizendo, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer o que Deus me mandou fazer. Essa promessa deveria tirar você dessa rota que é viciante, todo dia, a mesma coisa. E eu vou dizer aqui mais, pode correr o tanto que quiser correr. Se o coração não for um coração que germina a palavra, se o coração não for um coração que gera fruto, você precisa ser alguém mais frutuoso. Já ouviu falar do São Frutuoso? Então, deveria ser você, a Santa Frutuosa. O frutuoso. O irmão da igreja que é frutuoso. Todo mundo olha para ele e diz, eu queria ser igual aquele homem ali. Ah, como eu queria ser igual aquela mulher ali. Que o brilho de Deus no rosto dela. Você precisa perceber isso. E Deus me trouxe aqui para dizer, aquieta o teu coração, porque tem coisas melhores para acontecer na tua vida. Você está correndo, mas se o teu coração estiver desmaiado, o teu corpo sofre. Se o teu coração estiver desmaiado, você enterra tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, e se você enterra, um dia vai apodrecer. Glória a Deus. Se você enterra, se você continua olhando para as pessoas, para o mundo, as dificuldades da vida, você nunca vai cumprir com os propósitos de Deus. E a Bíblia diz assim, tomemos cuidado, sejamos zelosos, para que do mesmo jeito que aquele povo foi rejeitado, nós também não sejamos. Novo Testamento, nova aliança, debaixo da graça. Coração desmaiado. Tem muita gente que precisa de fazer um eletrocardiograma espiritual. Porque o coração está assim. Clock. Precisa de dar um choque. Eu não sei nem o que é direito. O eletro coloca um monte de fiozinhos. E aí, se for preciso, dá um choque também. Tem gente que precisa de receber um choque.
para o coração voltar a sorrir como era antigamente. As pessoas olhavam para você e diziam: aquela irmã é feliz, aquela irmã é uma bênção, né, pastor, irmão, aquela irmã ali, aquele homem, aquele jovem, Mas o tempo foi passando. Tem gente que não precisa de milagre, irmão. E eu me arrisco a dizer que a maioria de vocês aqui não precisa de um milagre. Porque a gente precisa de uma nova consciência. São atitudes diferentes que aí sim serão como trampolins para o milagre na tua vida. Quem sabe você é o responsável pelo teu milagre. Quem sabe Deus não está esperando você tomar uma atitude na vida, e aí sim Ele vai pegar você e dizer: agora eu vou agir na tua. Porque antes você estava preso, agora você está livre, e na liberdade que eu te dei eu vou te abençoar, aleluia. Você não precisa de um milagre, você só precisa de se lembrar de onde Deus te tirou. Está preso por quê? Está se arrastando por quê? Lembra-te de onde caíste, lembra de onde Deus te arrancou. Quanta coisa boa que Deus já fez na tua vida. Deus me trouxe aqui para te abençoar, dizendo que haja paz dentro do teu coração, porque o teu coração está caduco. Você sabe o que é uma pessoa caduca? A gente olhava uma pessoa antigamente que esquecia de tudo e dizia: fulano está caducando. Ih, está velho, está caducando. A gente dizia: tão novinho e caducando. Coração caduco, que esqueceu de tudo que Deus fez. Coração caduco, coração descompassado, coração enganoso, coração entupido, coração entorpecido por causa do medo. Querida, Deus não te deu um espírito de medo, Deus te deu um espírito de ousadia. E Deus está me dizendo aqui nessa noite: é hora de você começar a abrir a tua boca e declarar a palavra de Deus na tua vida e no meio da tua família. O coração dessa gente aqui entrou em estado de putrefação. Começou a apodrecer no meio do caminho, foi apodrecendo, foi apodrecendo. E eles não conseguiram entrar na terra prometida, na terra do descanso de Deus. E por quê? Porque eles enterraram o que havia de mais precioso na vida deles: os valores do reino, os valores de Deus, que Deus havia inserido no coração e na alma deles. Eles preferiram dar vazão ao cansaço, ao medo, à insegurança, ao medo do amanhã, medo da vida financeira, medo de perder o filho, medo de perder marido, medo de perder serviço, medo de perder, medo. Eles tinham uma mensagem de morte no meio do deserto. Eles falavam de morte, de fome, e morte, 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 e a morte os alcançou. Quando há palavras de vida, é vida que acontece. Mas a gente não acredita, porque passa mais um ano e tem morte. Mas a pergunta é: qual é a semente que você está plantando na tua vida? Porque tudo que você enterra um dia apodrece. Não era a distância da terra, mas era a distância do coração em relação à promessa. Em primeiro lugar, falta de zelo. Segundo, o coração não estava lá. Eram religiosos, faziam sacrifícios de montão, foram tudo para o buraco, junto com os sacrifícios, porque não é sacrifício, é a graça de Deus, é a palavra de Deus, é a promessa de Deus, numa vida obediente. E em terceiro lugar, por que Israel fracassou? O texto diz, sabe por que eles fracassaram? Porque tudo que eles ouviram não lhes serviu de nada. Ah, meu Pai, como eu amo Jesus de Nazaré. Porque quem está falando aqui não é Paulo, não. E muito menos esse homem que está aqui em cima. É Jesus de Nazaré. Por que eles fracassaram no ministério dele, na jornada deles? Porque a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou de nada. Ano após ano,
E o Moisés ficando velho, porque ele está ficando velho. E o Moisés está ficando velho, e está ficando velho, e o Moisés está falando, e o Moisés está dizendo, eu tenho certeza que alguns deles já estavam cansados daquele velho. Ô velho enjoado. Ô velho chato. Certeza, irmão. Sabe por quê? Porque um dia cansa. Eu sei que cansa. Cansa. Tem gente que já está cansado, está enjoado de ouvir a voz do velho. Mas o velho precisa continuar falando. Dizem que pastor é como rim. Pastor é como rim. Você só lembra que tem rim quando ele para. Tem gente que nem sabe que tem rim. Pede para alguém aqui, onde é o rim? Ele vai ficar. Põe a mão no rim. Aqui? Tem gente que vai pôr aqui. Fala, não, meu Deus, é o coração aí. Dizem que pastor é como rim. Parou. Só aí que vai sentir falta. Ano após ano. Cansado de tanto dizer a mesma coisa. A promessa é real. A terra é verdadeira. A terra é boa, mana leite e mel. A promessa é real, a promessa é verdadeira. A promessa continua de pé, Deus continua agindo sobre a vida de vocês. E eu estou aqui para dizer para vocês, o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. O Deus que fez uma promessa para Israel e disse para eles, eu vou dar descanso para vocês, basta vocês acreditarem na minha palavra. É o mesmo Deus que está dizendo para vocês, minhas queridas e meus irmãos, nessa noite, eu tenho descanso para você. Quando você aprender a descansar em Deus, você vai voltar a ser zeloso pela obra de Deus. Eu posso não ser um filósofo, eu posso não ser muito inteligente. Você nunca vai me ver aqui vestido de roupa de 5, 10, 15, 20 mil, ostentando relógios caríssimos. Nunca, nunca. Só se um dia eu ganhar, alguém me der, talvez até venda para comprar outra coisa. Nunca. Pense em alguém que não tem vaidade. Eu só me visto melhorzinho por causa da minha esposa. Porque senão, irmão, eu vinha com roupa de trabalho, eu estaria pregando aqui do mesmo jeito que eu trabalho, porque eu não estou nem aí. Principalmente se for às custas do reino de Deus, para mim ostentar, jamais. Mas uma coisa eu te garanto, Deus tem me dado uma direção para essa igreja. Eu tenho palavra de vida para o teu coração. Tem palavra de vida para essa igreja. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, tudo que Ele tem preparado para você vai se cumprir na tua vida. É porque você só gosta de coisa boa. A Bíblia diz no livro de Jó, quando Deus dá coisa boa a gente aceita, mas quando vem o mal a gente não aceita, a gente murmura. Quando Deus me abençoa, abre uma porta, a gente dá até testemunho. Mas quando acontece alguma coisa, a gente se esconde. E o que a Bíblia diz no livro de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, oh aleluia, ainda que não haja fruto na vide. Quem é você, irmão, na presença de Deus? Ainda que não haja ovelha no curral, ainda que não tenha vaca lá no pasto, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, arrebatadas, etc, e etc, ainda assim eu me gloriarei no meu Deus, no meu Senhor, porque Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, tem palavra de vida para você neste lugar, tem palavra de vida para você neste lugar, tem palavra de vida sobre a tua vida neste lugar, aleluia. Tem palavra de vida, o texto diz assim, e diz o Senhor, eu tenho descanso para a tua alma, aleluia. Essa palavra aqui é a palavra de vida. O texto diz que Deus ficou irritado. Quem ficou irritado não foi o velho não, o pastor Moisés não. Quem ficou irritado foi Deus. Aí o caldo entornou, irmão. Bom seria se fosse o velhinho, mas foi Deus. Foi Deus que falou, esse povo não vai entrar na terra. Não vai entrar. Porque eu confiei na mão deles. Eu entreguei uma promessa que eu poderia ter entregado a uma outra geração, uma outra nação. E eles duvidaram da minha palavra. Eles enterraram, foram enterrando. E eles foram sendo enterrados também.
Porque quando você enterra, você é enterrado também. Presta atenção nessa palavra. Quando você abre mão, você também é enterrado. O teu coração apodrece. E Deus ficou irritado, triste. E por causa disso, por causa da falta de zelo, por causa da distância do coração em relação à promessa, em relação ao propósito de Deus, em relação a não querer passar pelo processo que Deus havia planejado para a vida deles. A palavra de Deus, o texto diz, a palavra de Deus para a vida deles não serviu de nada. Eu conheço gente assim, está dentro da igreja há mais de 10 anos, é uma vergonha da profissão, é uma vergonha, uma tristeza, é uma tristeza, é uma vergonha, mais de 10 anos, não toma jeito, não anda. A palavra que eles ouviram não serviu de absolutamente nada. Eles não entraram no descanso de Deus. Esse é o problema da igreja hoje. E eu já estou terminando. Para você dizer, ufa, graças a Deus. Ô velho enjoado. O problema é que a igreja não sabe entrar no descanso de Deus. E eu quero dizer algo para você, querida. Deus tem descanso hoje para você na sua vida. O descanso não é lá. Há quem diga, a gente sempre ouvia os nossos pastores queridinhos dizendo, o descanso é só no céu, descanso. Deus tem descanso para você, a começar aqui na terra. Porque tem a ver com a sua alma. Não tem a ver com o seu físico. O seu físico pode estar quebrado, cansado, mas a tua alma está descansada. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, a Bíblia diz, o interior se fortalece a cada dia. Sabe por quê? Porque quem cuida da igreja é Deus. Porque quem cuida de você é Deus, é o Senhor, aleluia. É o Senhor. Eles não entraram no descanso de Deus, porque a palavra que eles ouviram durante 10, 5, 15, 16 anos, não serviu de nada. Mas eu tenho uma boa notícia aqui nessa noite para você. Porque essa palavra é palavra de boa notícia. O texto diz que a boa notícia que eles ouviram não serviu de nada. Mas Deus tem descanso para você neste lugar. Jesus disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, cansados inclusive de servir a Deus, porque é o que dizem, servir a Deus cansa, servir a Deus dá trabalho, servir a Deus é difícil, servir a Deus, e Deus está dizendo, eu tenho descanso para você, tenho descanso para você. Difícil é continuar na teimosia. Difícil é continuar correndo atrás do seu sonho e deixando o meu, que eu coloquei dentro de você. Isso é que é difícil. É por isso que a vida se torna pesada. Tem algo maior para a igreja de Deus. Aleluia. Tem algo maior sobre a tua vida nessa noite, neste lugar. Deus tem descanso para o teu coração e para a tua alma. Deus me trouxe aqui para dizer, você precisa aprender a ser pessoas mais frutuosas. Dom bom, porque é dado por Deus. Mas frutos, frutos do Espírito, aleluia. Paciência, longanimidade, perseverança, fé. Aleluia. Amor de Deus no coração. Longanimidade. Oh, aleluia. Nós também temos essa boa notícia. O texto diz, eles ouviram a boa notícia e não atenderam. Nós também ouvimos a mesma notícia, de que tem um lugar de descanso em Deus para cada um de nós. Diz a mensagem, que o que eles ouviram não serviu de nada. Eu vou repetir, eles ouviram a mensagem e não serviu de nada. E a pergunta é, e eu? E você? Hã? Está servindo para alguma coisa? Isso aqui é só uma terapia. Ai, isso aqui me faz tão bem, esse lugar, pastor. Eu ouço a palavra assim, eu fico tão bem. Eu venho para casa tão aliviada. Mas faz bem para você? E você vive ela, coloca ela em prática? Ela faz sentido para a tua caminhada com Deus? Será que essa palavra está servindo para essa igreja? Será que ela está servindo para quem está me ouvindo? E disse Deus, se eles estivessem me ouvindo, se eles tivessem me ouvido, eu já lhes teria dado descanso.
Você já era para estar descansando em Deus. Você era para ser já alguém frutuoso há muito tempo. Mas eles preferiram, eles aqui, só eles, você não, eu não. Mas eles preferiram se retalharem uns aos outros. Eles preferiram brigar no meio do deserto. Sogra contra nora, cunhado contra cunhado. E fala mesmo, e briga, e fala. Briga no patrão, enrola lá dentro da empresa, esconde no banheiro. Eles preferiram viver assim, matando tempo, enganando, ganhando dinheiro ilícito, ai, ai, ai. Continuaram vivendo assim, plantando espinhos, achando que iam colher uvas docinhas. Ho, ho, ho. Plantando vento com piadas e conversinhas que não deveria existir. E achando que ia colher paz. Plantando espinhos, achando que ia colher maçã, pera maçã do pezinho. Jabuticaba pretinha do pé. Manga, não vai. Porque quem planta vento, diz a Bíblia, colhe tempestades. E muitas das vezes são tempestades, tufões, neuroaquilão que vem para destruir. E eu tenho uma palavra de boa notícia para você nessa noite. Deus tem um lugar de paz para você. A mensagem nessa noite não é mensagem de morte, é mensagem de vida. Se o meu povo ouvir a minha voz, a minha palavra, eu os colocarei num lugar de descanso. Descanso em relação à tua mulher, em relação ao teu filho, em relação à tua esposa, em relação à tua vida. Descanso, descanso. Tem muita gente que são como pedreiras. Tem que ter bomba para explodir. Eu estava passando esses dias ali na pedreira, lá do outro lado de Guarulhos. Só bomba para explodir aquilo ali. E o meu coração me veio essa. Tem gente que é assim como pedreira. Tem que colocar bomba para explodir. Para ter acesso lá dentro. Para ter acesso, para comunicar. Mas tem muita gente que mesmo depois de sofrer o que sofreu, mesmo depois de ser caluniado, de ser entristecido, difamado, mesmo depois de tudo que já enfrentou, continua com um coração como se fosse uma geleia, um coração mole, um coração doce. Você vai conversar, a palavra é doce, tem um sorriso nos lábios, cumprimenta todo mundo, não se desvia de ninguém, porque continua doce, não faz acepção de ninguém, é crente de verdade, virou gente, porque tem gente que é crente bicho, ou é bicho crente. Às vezes eu falo, se fosse hoje, eu vou cometer uma heresia aqui, me perdoa. Se fosse hoje, para me entregar a minha vida para Jesus, ia ser muito difícil, porque o que eu vejo de bicho crente, não é brincadeira. Eu falo, meu Deus, tem misericórdia. Será que eu ia conseguir? Será que eu ia entender isso daí? Será que eu ia conseguir entender? As notícias vão chegando na internet, os bichos atacando a família dos outros. Mas tem gente que continua sendo doce, bonita de coração, generosa na casa de Deus, continua acreditando na promessa. Eu quero terminar dizendo, fica na palavra, permaneça na palavra, seja zeloso pela palavra, que o teu coração esteja mais próximo de Deus a cada dia. E disse Deus, esses entrarão no meu descanso, diz o Senhor. Deus quer te incluir no descanso que Ele tem para essa igreja. Deus não quer que você viva mais preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não é da sua conta, é da conta de Deus. O dia de amanhã pertence a Deus, nem o de hoje você dá conta direito, quanto mais o de amanhã. Então amanhã entrega na mão de Deus, confia no Senhor, e o Senhor te prosperará, aleluia. Retorna, ó minha alma, disse o salmista, ao descanso de Deus. Ó minha alma, porque você está preocupado, ó minha alma, porque você está abatida, espera em Deus, minha alma, porque eu ainda o louvarei, aleluia. Receba essa palavra, glorifica o nome santo do Senhor, porque Ele é bom, glorifica o nome de Deus, porque Ele é bom, aleluia. O texto diz, façamos de tudo, para que a gente possa entrar no descanso. Você tem uma responsabilidade, irmão. Deus fez tudo por você, mas tem algo que você tem que fazer. Faça de tudo, diz o texto, para você entrar no descanso do Senhor. Receba essa palavra, dê uma salva de palmas para Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus de Nazaré.